Você tem alguma perspectiva de ver grandes mudanças em vida ou você se vê como parte de um processo que realmente é para um futuro? Veja, Cauê, eu tenho um problema gravíssimo com esse discurso de tô lutando, não é por mim não, é pelas próximas gerações, é para não sei o quê. Veja, eu parto do pressuposto que quem defende esse discurso é porque é de classe média e tá bem hoje. Bicho, eu tô lutando hoje porque minha vida é uma merda, sabe? Também, então assim, é pela humanidade, é pela minha classe, mas é porque na minha casa, por exemplo, a água vem barrenta. E aí tem racionamento, tem água dia sim, dia não, e quando vem a água vem barrenta. É porque a conta de luz na minha casa vem R$550 e tá subindo pra caramba, sabe? É com um terço de um salário mínimo já é a conta de luz. É porque o transporte em Recife é uma porcaria. É caro, Recife tem um trânsito mais lento do Brasil. É porque eu vivo num estado, né, Pernambuco, que tem uma das maiores superlotações carcerárias do país e que eu cresci com violência policial. Eu já apanhei da polícia quando eu tinha 15 anos de idade. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos porque morava só eu, minha mãe e minha irmã. E aquela clássica história dos Silvas do Brasil, né? Mãe solteira, vivendo com salário mínimo, mal dava para comprar comida. E eu e minha irmã, já na adolescência, começou a trabalhar para ajudar a complementar a renda de casa. Eu fui estudar à noite, saca aí? Então trabalhava de dia, estudava à noite. Então, tipo assim, bicho, eu não vou me aposentar. Tudo constante hoje, eu não vou me aposentar. Porque estão atacando cada vez mais a Previdência Social. Então, assim, essa é uma luta pelo futuro, mas é uma luta também pelo agora. A gente não pode trabalhar na ideia, não, nós temos 20, 30, 40, 50 anos para reconstruir um movimento revolucionário no Brasil. A gente tem que ter urgência histórica. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 52, 51 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. A gente está falando de um exército de milhões de pessoas que daqui a 30 anos vão chegar na idade de se aposentar e não vão ter aposentadoria. A gente vai ter um problema crônico, que é, por exemplo, o problema que existe na Coreia do Sul, que dizem que é um paraíso capitalista, mas na Coreia do Sul, que não existe previdência pública universal, casos recorrentes de suicídio de pessoas idosas, de idosas se prostituindo porque não tem dinheiro para pagar aluguel, para pagar comida. Sabe? Então a gente vai ter um problema gigantesco de milhões de brasileiros idosos, sem trabalho, desassistidos, sem aposentadoria. Se ataca cada vez mais o SUS, sem assistência médica, sem conseguir pagar plano de saúde e essas coisas. Então, acho que a primeira coisa, tem uma parada que bicho, não dá pra gente ter esse discurso calmo, que, não. A gente precisa dar sentido de urgência histórica. A revolução, ela é para resolver os grandes problemas do sistema capitalista no Brasil, para dar resposta aos grandes problemas da humanidade, como a emergência climática, que já a gente fala mais, mas é também para dar respostas concretas aos problemas hoje, da passagem, do preço do gás, do preço da água, do preço da energia elétrica, do preço da comida, da violência policial, do encarceramento em massa, da falta de acesso à cultura. Não, porque o jovem não pode ocupar uma praça para grafitar, para andar de skate, que é reprimido e tal, sabe? Coisas concretas. Coisas concretas. A revolução, um projeto revolucionário tem que pegar do mínimo da comunidade que não tem quadra poliesportiva, que não tem creche, que não tem posto, até as questões estruturais sobre quem comanda o poder político no país. Isso por um lado. Por outro lado, a gente sabe e reconhece a dificuldade do processo. Dado que no Brasil, há mais de 30 anos, a gente não tem como um corrente hegemônica uma esquerda revolucionária. A esquerda majoritária no Brasil é até difícil chamar de esquerda, né? É uma coisa difusamente progressista que trabalha muito mais com a ideia de compaixão. Que é assim, existe pobre, a gente quer ajudar o pobre, mas assim, o sistema que gera pobreza vai ficar intacto. Então não vamos enfrentar o debate sobre reforma agrária, não vamos enfrentar o debate sobre estatizar o sistema financeiro, não vamos enfrentar o debate sobre democratizar a mídia, privatização dos presídios, sobre privatização de presídios, não vamos enfrentar nada, mas vamos ajudar o pobre, dar oportunidade para o pobre. Então é um discurso meio cristão, né? Compaixão com o pobre, mas o que gera pobreza fica intacto. Isso faz com que quem
defenda reativar um debate sobre a Revolução Brasileira está nadando contra a corrente e tentando reconstruir a esquerda revolucionária que já teve peso na política brasileira no passado, perdeu, desde o final dos anos 80, a última grande contribuição do movimento comunista brasileiro, por exemplo, foi a criação do SUS. Né? Os comunistas tiveram ali um papel central, protagonista na criação do SUS. Dos anos 90 para cá, era uma disputa entre trabalhistas, liderados pelo Leonel Brizola, e o petismo, liderados pelo Lula. O Lula ganhou, com sobra, o petismo ganhou, se tornou a corrente hegemônica das esquerdas. E simplesmente, faz mais de 30 anos que a gente não tem, por exemplo, uma reforma popular. A gente teve políticas públicas importantes. Que política pública é diferente de reforma. Então, Bolsa Família, Luz para Todos, ampliação de vagas nas universidades, políticas públicas importantes, mas que estruturalmente não mudam para sempre a vida do povo, né? Não é um marco de um antes e depois que você percebe uma ruptura naquela relação que estava ali colocada. Então, a gente tem um trabalho longo. Ontem, eu estava lançando meu novo livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução do Século XXI, que é um livro, por exemplo, que eu me proponho a fazer um debate sobre o que é que foi as experiências socialistas no século XX, para a gente combater os mitos liberais de que foi tudo horrível, nada prestou, foi tudo uma porcaria, esquece esse negócio de revolução, esquece esse negócio de socialismo. Então, eu trabalho ao mesmo tempo com a ideia de que vamos fazer um balanço da história do movimento comunista no mundo, para recuperar a ideia de revolução como norte de ação política das esquerdas brasileiras e também, ao mesmo tempo, um debate sobre a Revolução Brasileira a partir das características do nosso país. Então, agora, sábado, saiu o terceiro texto de uma série que eu estou escrevendo sobre Guerreiro Ramos e a questão racial no Brasil. Guerreiro Ramos foi um pensador, um sociólogo negro, baiano, muito importante no pré-golpe de 64. E aí estou trazendo um debate, por exemplo, o que Guerreiro Ramos debatia sobre a questão racial e o racismo no Brasil, o que ainda é útil para pensar a luta antirracista desde uma perspectiva revolucionária. Então, fazer um movimento que é teórico, de voltar até a Revolução Brasileira como o centro de um projeto de pesquisa científica e de ação política das esquerdas. Tipo assim, a Revolução Brasileira é a questão totalizadora. Então, a fome, a falta de saúde, falta de educação, o machismo, o racismo, a violência policial, a guerra às drogas, a gente tem que pensar a Revolução Brasileira como um programa político que vai dar respostas estruturais a todos esses problemas e, ao mesmo tempo, tentar desliberalizar a esquerda brasileira. Hoje, a esquerda brasileira ela é profundamente liberal, muito por influência de um debate tosco, que foi o debate vitorioso no âmbito da Guerra Fria, lá, que o problema das experiências socialistas do século XX, tudo era autoritário, stalinismo, e a gente precisa ser democrático, e ser democrático significa ser liberal. Então vamos destruir esse balanço, vamos reconstruir esse balanço, mas ao mesmo tempo vamos fazer uma coisa que a gente não pode ser, como é que eu posso dizer isso de maneira carinhosa? Apesar de que aqui não é só necessidade. Não, assim, a gente não pode ser otaku de União Soviética. Porque tem uma galera que acha que ser comunista é ficar falando da União Soviética, do Stalin, da Coreia do Norte, da China, o Mao Zedong era massa. Não, esse debate é importantíssimo, tanto é assim que eu acabei de lançar um livro, Batalha pela Memória, sobre esse debate. Agora, esse debate é parte de um processo mais amplo e que o centro é desenvolver uma ação política, uma reflexão teórica sobre as características do capitalismo no Brasil, o desenvolvimento capitalista no Brasil, as características da classe trabalhadora no Brasil, o Estado burguês no Brasil, a inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho para, pensando as particularidades brasileiras, a gente desenvolver uma revolução brasileira. Então, por exemplo, é inaceitável, ao meu ver, que o militante comunista saiba tudo da história da União Soviética, por exemplo, e não consiga falar da cabanagem ou de Palmares. Cara, sabe? Aí você deitou, porque, tipo, eu nem quero te interromper, mas eu tava conversando isso com você. Antes do rolê, eu falei, tem uma pergunta muito específica que eu quero fazer pro Jones, que entra dentro disso tudo que você tá falando, porque eu era a pessoa desse discurso que você falou que você não concorda, que eu achava assim, cara, eu não vou estar vivo para ver o fim do racismo, eu não vou estar vivo para ver o comunismo vencer, mas eu vou fazer algo pros meus filhos verem. E faz sentido isso que você tá falando,
Porque eu parei pra ter esses pensamentos assim, depois que eu realmente consegui ter uma estabilidade pra mim. E aí eu pensei mais na estabilidade que meus filhos poderiam vir a ter no futuro. E aí esses dias eu tava refletindo, que eu comentei com o Cauê hoje, que existem até mesmo poucos influenciadores negros, comunistas, ou enfim, no YouTube com visibilidade, como você tem, como o Galo tem, como o Chavoso tem. Ó, contei só 3 até agora. Eu sou o único da região Nordeste, né? Então, e como que a gente explica uma parada dessa, sendo que o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país com a maior população negra, perdendo para a Nigéria. Então, você vê como existe até um sistema bem racista, onde até mesmo você não tem oportunidade de ter tanta voz, porque vão querer ir contra o que você está falando, vão mostrar que, não, esse cara tá viajando, ele nem representa o que a gente tá querendo combater. Porque, para mim, né, o que eu acredito, para a gente poder acabar com o sistema capitalista, a gente também vai ter que voltar lá no sistema escravagista, porque tudo começa ali também. Então não tem como não falar do fim do capitalismo sem falar de pautas raciais. E a gente às vezes não tem esses espaços dentro dessas próprias... Eu não vejo a galera às vezes debatendo isso nessas organizações, tá ligado? Cara, eu falo como uma pessoa que é impactada organicamente por esses conteúdos, eu ouço falar muito de União Soviética e sobre a perspectiva de um comunismo brasileiro e levando em consideração a nossa história... Cara, a gente volta pra ditadura no máximo, assim, mas não tem muito realmente, não existe um aprofundamento. E até a questão do que você falou, de falar, de ser otaku do comunismo, né? Eu concordo, é um termo muito bom, porque... Sabe que eu vou apanhar pra caramba no Twitter depois disso, né? Não, porque é real, e a galera que bater tá sendo ignorante, porque o otaku no Japão, aí você já o otaku falando, o otaku do Japão, otaku é o viciado em qualquer coisa, sabe? Isso. Tem de trem, tem de anime, enfim, várias coisas. Mas até mesmo a nossa questão racializada no Brasil exporta muita coisa americana. Sim. Então muitas pessoas têm Malcolm X na ponta da língua, tem Martin Luther King na ponta da língua, tem Francis Fanon na ponta da língua, mas não sabe os pensadores brasileiros que a gente tem aqui, tanto mulheres como os homens. E até mesmo de estudar e querer pensar a perspectiva, porque o nosso racismo do Brasil, ele é muito diferente dos Estados Unidos. Então são coisas que até na pauta para discutir deveria estar ali também, né, de alguma forma. Perfeito. Bicho, então, veja, tem várias dimensões na pergunta que vocês colocaram. Vamos começar com a primeira. Cara, agora foi... Não, veja, o movimento comunista, desde os anos 90, como eu falei, ele perde peso de massas, né? E aí ele fica muito restrito às camadas médias e à universidade. A universidade ela tem muitos méritos, mas ela também tem muitos problemas, né? Um delas é o isolamento da realidade da maioria da classe trabalhadora brasileira, essa coisa meio de ensimesmada nos muros da universidade, uma predominância muito grande de figuras de classe média, como professores e professoras, muito distante da realidade. Então, acho que a primeira coisa, o comunismo, o debate comunista no Brasil ainda é muito branco e de classe média, porque nos últimos 30 anos ele foi muito mais tocado pela universidade. E assim, a universidade no capitalismo é burguesa. A universidade ela pode ser um espaço de apoio à produção teórica crítica, mas se você deixar a produção de uma teoria da Revolução Brasileira para a universidade, essa Revolução Brasileira não vai acontecer nunca. Então tem essa primeira questão. Tem uma segunda questão, é que historicamente há vários elementos toscos no marxismo, de uma galera que idealiza, justamente por um afastamento da realidade nacional, uma alienação da realidade brasileira, idealiza uma classe trabalhadora que é uma espécie de exército de clones do Brad Pitt. Então imagina que a classe trabalhadora é Brad Pitt, um clone assim, Tom Cruise, saindo de uma fábrica da Ford com macacão azul, e classe trabalhadora é aquilo ali. E não entende a diversidade real da estrutura de classes do Brasil. Que quando a gente fala em classe trabalhadora no Brasil, a gente não está só falando do operário de macacão da ABC Paulista, que quase não tem mais fábrica hoje em dia. A gente está falando das empregadas domésticas, está falando dos pedreiros, dos trabalhadores e trabalhadoras informais, da galera que lava, que cozinha, que passa. A gente está falando da galera da agricultura, das pessoas do norte do Brasil, por exemplo, do Pará, que trabalham na produção de açaí. A gente está falando de metroviários, de rodoviários, enfim. Pensar a classe trabalhadora brasileira, não dá para você fazer isso fora de uma perspectiva racial, dado que a origem do sistema capitalista no Brasil, como você bem disse, é o escravismo colonial. Então, por mais de 300 anos no Brasil, raça era classe. Sim. Trabalhava quem era negro ou mestiço escravizado. Quando vem a abolição no Brasil, como a gente bem sabe, a abolição veio sem nenhuma política de reparação. Pelo contrário, o Rui Barbosa foi responsável por queimar
os documentos relacionados à escravidão para não ter nenhuma política de reparação. Então a população negra é liberta, sem acesso à terra, que era o principal meio de produção, e antes da libertação foi aprovada a Lei de Terras em 1850 para garantir que não tem acesso à terra aos ex-escravizados. Nesse processo também tem uma política de embranquecimento do país, com estímulo à imigração em massa de europeus para embranquecer o país, e dentro daquela incipiente concorrência do sistema capitalista, a prioridade de acesso, por exemplo, a terras ou a emprego industrial que estava nascendo no Rio e São Paulo era para imigrantes europeus. E aí se constitui no Brasil o que o Clóvis Moura chama, por exemplo, no livro O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, uma massa marginal que vai sendo paulatinamente excluída dos empregos industriais, com melhor salário, melhores condições que vão sendo criados, e vai compondo uma economia da informalidade, uma segunda economia, uma economia baixa, como diria o Milton Santos, e aí que vai lavar, quer passar, quer os trabalhos mais precários que existem, que você possa imaginar, dentro inclusive da ideologia de branqueamento. Historicamente, vários marxistas tiveram dificuldades em entender a questão racial no Brasil, porque tiveram problemas para olhar a realidade brasileira tal como era, sem idealizar uma classe trabalhadora à luz do que era a realidade europeia. Então, um marxista que é muito famoso, e eu vou falar isso, eu vou apanhar agora de boa parte dos marxistas de São Paulo. Um marxista que era muito famoso e tem uma obra racista era o Caio Prado Júnior. O Prado Júnior nunca conseguiu entender a classe trabalhadora brasileira, ele nunca conseguiu entender a questão racial, sabe? Tem comentários dele, inclusive, horríveis, do tipo de dizer assim, o sul do Brasil é mais desenvolvido porque tem imigração europeia e os europeus têm um nível cultural melhor do que o Nordeste brasileiro, dado uma presença de muitos negros e negras da época da escravidão. Então, historicamente, tem muitos marxistas que têm dificuldade de entender isso, e hoje se criou uma moda maldita, que é taxar de identitarismo todas as lutas contra as opressões. Esse é o debate marxista. Opressão. Enquanto classe trabalhadora, todos nós somos explorados. Nossa mais-valia é retirada. A gente produz, mas não se apropria da riqueza. Mas essa classe trabalhadora, ela tem existência histórico-concreta. Então ela é dividida em gênero, ela é dividida em raça. Num país continental como o Brasil, há o elemento da regionalidade, ou nordestino em São Paulo, por exemplo. Então, na hora de pensar a classe trabalhadora, a gente tem que pensar a sua existência histórico-concreta. Isso significa pensar a racialização. Ou, por exemplo, a dimensão de gênero, ou até, em alguns aspectos, a dimensão sexual também. Vou te dar 2 exemplos que eu acho bem ilustrativos. O Brasil é um dos países que mais tem acidentes de trabalho no mundo. A construção civil é um dos setores que mais tem acidentes de trabalho. Quem é o peão da construção civil? Pô? Majoritariamente pessoas negras. Né? E em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, pessoas negras e imigrantes do Nordeste. Né? Então, o fato de você ter um sistema racista que desumaniza as pessoas negras faz com que se choque menos, seja uma questão menor, não seja tema de debate público, o fato de que trabalhadores peão, como é chamado, estão constantemente se acidentando, morrendo, ficando com sequelas. Isso não é um problema, isso é fundamental para garantir a taxa de lucro das construtoras. Exato. Não dá para pensar a exploração aqui sem pensar a dimensão racial. Do mesmo jeito que, historicamente, uma das estratégias mais eficientes para baratear a força de trabalho é feminilizar ela. Isso aconteceu com a profissão de professor. No começo do século XX, professor era profissão masculina. Vamos baixar aqui o valor dessa força de trabalho, vamos rebaixar o salário. O que é que a gente faz? Feminiliza a produção, porque a mulher, em média, ganha 30% menos que o homem hoje, e a mulher negra ganha em média 70% menos que o homem branco hoje no mesmo cargo. Então, assim, não dá para pensar a exploração capitalista sem falar dessas características. E aí há vários marxistas que são toscos, essa é a palavra. São toscos, se negam a compreender a realidade concreta do seu país, se negam a ler obras como a do Clóvis Moura, se negam a ler obras como a do Nelson Werneck Sodré, como a do Edson Carneiro, como a do Joel Rufino dos Santos, como a da Lélia Gonzalez, que conseguiram perceber a relação entre raça e classe na formação e reprodução do capitalismo brasileiro.